Bem-vindos a março, gêmeos! E aí, como vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que ótimos. Tô fazendo o vídeo de vocês. Tá caindo um pé d'água e trovão e raio. E eu amo trovão e raio. E quem é de Ardra Nakshatra, geralmente que é gêmeos na astrologia védica, mas tarô é energia, não é astrologia védica. Astrologia... Você assiste o que você quiser assistir. Mas quem é de Ardra Nakshatra e Vishaka Nakshatra, a gente gosta disso. Aí eu falei que propício, né? Fazer bem na hora de gêmeos. Desculpa, meu chicletinho, vou até, licença. Para quem sempre me pergunta se eu consegui parar de fumar, às vezes tem que mascar o chicletinho para dar aquela aguentada. Mas quase um ano já, hein, gente? Quase um ano. Enfim, que venha bastante raios e trovões. Vocês me contam, gêmeos? Bora lá. Ixi, preocupados, ansiosos, sem dormir à noite, com insônia? Pode ser. Cavaleiro de Paus. Então, às vezes, é aquela ansiedade que vai e volta. É tipo, uma hora parece estar bom, outra hora parece estar ruim. Mas não é isso. Acho que vocês estão preocupados com o desfecho de alguma coisa. Tá entre a paranoia e aquilo que você pesquisa. Ai, gente, sabe quando a gente procura saber demais sobre alguma coisa? Sabe Google? Você tá doente, tá com dor de cabeça, vai no Google e vê um monte de informação horrorosa? É meio que isso. Parece que quanto mais você procura saber sobre algo, mais você fica ansioso e paranoico a respeito daquilo que você tá deduzindo, que você acha que você sabe. Eu nem mostrei, né? Depois do Cavaleiro de Paus, página de espadas, 5 de copas, 2 de copas. Então eu vejo que vocês aqui, no começo, estão super preocupados, ansiosos, às vezes inseguros, né? Muitas vezes é o nosso pensamento realmente não deixando a gente tomar as atitudes que a gente precisa. Então, horas a gente toma uma atitude, aí pensa muito a respeito, né? Então, é aquele excesso de pensamento e quer voltar atrás daquilo porque acha que não é uma boa ideia, sabe? Pensando demais, pensando muito em excesso aqui. Enfim, e aí o que acontece? Vocês estão querendo ser livres, fazer as coisas que vocês fazem, mas é o que eu estou falando. A preocupação não tá te deixando seguir um caminho. Você faz um pouquinho, volta atrás, falando, ai meu Deus, devia ter feito melhor, aí vai de novo. Enfim, mas está exercendo sua liberdade. Muitos de vocês aqui também estão stalkeando pessoas que foram embora da vida de vocês, principalmente no que se refere a relacionamentos. Mas eu acredito que é para alguns de vocês não param de pensar numa pessoa que vai e volta na sua vida e você fica pensando no porquê que ela está voltando agora na sua vida e você lembra de tudo que ela fez de ruim, mas existe uma vontade de estar com ela. Para alguns, para outros, eu já acho que existe uma. Vocês não param de pensar numa pessoa que não quer nada muito sério, nada muito estável, né? E vocês stalkeiam, cada stalkeada é uma decepção, digamos. Pode ser aí. E muitas vezes vocês fazem perguntas que podem ser um tanto quanto impertinentes para quem está fazendo alguma coisa errada. E mesmo assim, depois de um período de decepção com alguém que. É engraçado, é uma decepção que depois tem um reencontro e fazer as pazes com alguma coisa que foi embora. Não entendi nada, não. Vamos ver. Entender melhor. Mas aqui para mim o que eu acho é que vocês estão pensando demais, fazendo coisa, aí depois pensa em tudo que podia dar errado se você fizer aquilo que você está com vontade mesmo, aí você fica arrependido, mas faz, não faz, aí fez, e aí viu que ok, né? Tipo isso. Hierofante. Oito de copas. A roda da fortuna. Eu queria que desse para ouvir o barulho do trovão. Três de espadas. Nossa, gêmeos, que foi?
Pajem de copas, amém. 8 de paus, uma cartinha. Cavaleiro de espadas, espadas. 10 de ouros, amém. Rainha de espadas. Dois de paus. Sobre o que a gente está falando? O que são sobre padrões da vida, que a gente veio para quebrar, romper com alguns padrões, né? E muitas vezes é chato a gente ter que fazer isso daí, mas é necessário. 8 de... Olha lá. O mundo... Sabia que ia sair o mundo. E 8 de espadas. O que significa isso daí? Por alguma razão, sabe quando você fala, eu não sei porque eu me coloco em situações que eu não sei fechar elas, eu não sei recomeçar, eu tô querendo muito ficar na minha bolha, eu quero muito ficar no meu mundinho e eu não sei por onde começar a me sentir em paz ou a chegar numa plenitude com os meus gêmeos. Eles estão tentando se integrar. Está querendo integrar o seu lado emocional, o seu lado racional aqui, ok? Mas eu sinto que você não sabe como, porque o seu medo te impede de ver a situação como ela é e o seu ego também te fala, não, você não é tudo isso. E aí o seu medo fala, enfim, não acho que o ego fala você não é tudo isso, mas sabe quando você está se recriminando de estar a passar por isso que você está passando, mas você está com medo de não saber como resolver, e agora que você não pode voltar atrás do que já aconteceu, não está conseguindo viver o presente que está acontecendo, não sabe como sair dessa situação embolada, então eu prefiro ficar na minha, concluir e tentar chegar numa conclusão eu comigo mesmo sobre o que vai ser daqui por diante. O que eu gosto é que no final do mês vocês conseguirão fazer tudo isso. Mas enfim. Então, vamos lá, contando a história do princípio, meio e fim. Vocês aí podem estar bem ansiosos, bem sem dormir à noite, bem pensando realmente, uma palavra, overthinking, né? Tipo, pensando em excesso. E o que acontece? Esse pensar em excesso faz vocês fazerem coisas meio atrapalhadas, sem muito direcionamento. Uma hora eu faço uma coisa, falo que vou fazer uma coisa, faço outra. Já aquele processo meio que tipo, eu quero a minha liberdade de ir e vir, de fazer o que eu tenho vontade, mas eu nunca estou satisfeito com aquilo que eu estou fazendo, e nem onde eu cheguei, e nem para onde eu quero ir. E vocês estão se preocupando muito com aquilo que pode dar errado. Entendeu? Então, quanto mais a gente procura saber, é o que eu estou falando, quanto mais a gente procura no Google quais são os sintomas da nossa suposta psíquica doença, mais desgraça a gente vai encontrando. E quanto mais você vai se aprofundando no negócio, pior vai ficando a situação para você, sendo que não era só uma dor de cabeça, porque você ficou muito tempo olhando o seu celular. Olha lá, né? Tipo isso, mas ali no Google tá, tipo, é morte na certa. Tipo isso, né? E não é verdade. Então eu vejo que assim, por você estar se questionando muito, muito curioso, muito querendo saber de algumas situações, você está se decepcionando com aquilo que você está descobrindo a respeito de uma pessoa, de você, do caminho que algo estava seguindo e tal. Mas é engraçado. Dessa decepção, restou alguma coisa a ser trabalhada. E você está contando com essa... alguma coisa ainda pode ser trabalhada nisso que você está decepcionado, ou que você fez de errado e deu ruim, né? Você sabe que alguma coisa pode ser trabalhada. E eu acredito que você está contando muito com essa coisa que sobrou. De todas as tacinhas, você está contando com essa. Essa daqui está intacta. Então tem alguma... A gente dá para resolver o problema que você tá. Ok. E você está contando muito com essa daqui. Às vezes, querendo fazer as pazes e se unir às pessoas que tem isso ainda para oferecer para você, só isso. Ok, é uma oferta, muito bom, obrigado, que bom. Mas às vezes é só uma taça, sendo que você pode ter 10.
Mas a gente vai discutir isso daqui melhor depois. Porque eu não tô entendendo, quer dizer, eu tô, na verdade. Eu não sei se você fez alguma coisa errada e agora está querendo fazer as pazes com alguém, ou você se viu traído, decepcionado por atitudes de outrem, e aí essa pessoa ela reapareceu querendo fazer as pazes, né? E o que acontece aqui? Eu vejo vocês procurando psicólogos, guias, principalmente médicos, para tratar da ansiedade, para tratar do pesadelo recorrente que vocês têm. Vocês aqui realmente se comprometendo com o valor, mas que eu falo, gêmeos, tá pensando demais, gente, tá pensando muito. Existem traumas seus. Eu vou contar uma história aqui para dar de exemplo, porque é bem sensível o que eu tô querendo dizer, tá? Então, assim, por exemplo, eu tenho muita crise de ansiedade, né? Sempre tive crise de ansiedade, me trato, graças a Deus. Eu já fiz até um vídeo aqui no canal falando sobre o que eu tenho, enfim. E aí, o que acontece? Eu passei por uma situação na vida que eu sabia que ela não estava certa, né? E o fato de eu saber que ela não estava certa, mas eu continuei com ela porque ela se parecia muito bacana e etc. Engraçado, eu estava tendo crise de ansiedade o tempo inteiro com isso daí, sabe? É que eu tô tentando do meu lado do escorpião querendo botar para fora, mas o lado do escorpião não deixando ao mesmo tempo. Eu tava com uma pessoa um dia na vida, porque eu vou contar a história da carta, tá? Não sou eu, mas é a história. Eu tava lidando com uma pessoa que ela não queria nada com nada, mas ela sempre me decepcionava, mas ainda existia um carinho e a gente estava junto. E várias vezes eu ficava me questionando do porquê que eu estava com ela, mas ela não tinha feito nada de grave para mim, era só ela não estava cumprindo minhas expectativas, ou porque eu estava querendo às vezes um compromisso, a pessoa não queria um compromisso e aquela coisa toda, mas eu estava junto com ela, porque 20 mil problemas na minha cabeça, claro, que me faziam, às vezes era baixa autoestima, às vezes era insegurança, às vezes era ansiedade, às vezes era meus medos, não importa. Mas é engraçado, todas as vezes que eu estava com essa pessoa aqui, eu tinha mais crise de ansiedade do que eu tinha antes. E até então, a gente acha que a crise de ansiedade era, já, sei lá, cansaço, às vezes tem crise de ansiedade, porque a situação não era de todo ruim, mas também não era de todo boa. Ela era uma situação normal, que eu poderia viver numa boa, igual eu sempre vivi com qualquer outra coisa na minha vida. Mas ela estava me dando crises de ansiedade. E eu não estava sabendo. E eu lembro direitinho, eu tinha muita coisa para viver, para comemorar, sabe? E eu estava me sentindo tão mal resolvido, sem saber, né? O psicológico estava mal resolvido, que eu estava tendo crise de ansiedade. Só quando eu fui procurar a ajuda da minha psicóloga, ela me falou coisas. Não tinha a ver com a pessoa não é uma pessoa ruim, nem nada disso, imagina. Mas era a situação que eu estava me metendo. Me dava essa crise de ansiedade e eu aprendi que quando eu saí dessa situação, meus problemas acabaram. A crise de ansiedade deu uma amenizada. Só que o que eu aprendi com tudo isso? Porque era um padrão. Todas as vezes que eu tive crise de ansiedade na minha vida, alguma coisa na minha vida não estava muito bem resolvida. Então, quando a coisa começa a ficar muito boa, a coisa está muito boa na minha vida e eu sinto uma crise de ansiedade chegar sem motivo algum, eu falo, tem alguma coisa que eu não estou sendo verdadeira comigo. Tem alguma coisa que eu preciso saber, alguma coisa está me machucando, alguma coisa eu estou deixando passar que me magoa, mas eu estou encobrindo pelo encantamento que ela é. Está na hora de eu olhar para mim. E aí eu comecei a perceber que para eu tratar da minha crise de ansiedade, eu precisava ver o que estava acontecendo na minha vida. Porque a minha crise de ansiedade era como se fosse a minha intuição apitando, falando, ó, atenção, 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 presta atenção, presta atenção. E aí quando eu resolvia colocar coisa, né, tipo, olha bem o que é bom para você, eu falava, ok, realmente essa situação não era boa. E aí passava minha crise de ansiedade.
O que eu estou querendo dizer, eu estou contando essa história, que supostamente é comigo, mas é mais ou menos o que está acontecendo com vocês. Entende? Existe uma situação aqui que eu acredito que seja em forma de uma pessoa que te decepciona, mas é agradável, sabe? A decepção decepciona, mas faz as pazes ali. Isso está fazendo você virar alguns traumas. Está fazendo essa situação de dar errado e depois dar certinho, dar errado, dar certinho, criar bastante bololô na tua cabeça. E aí o que que acontece? Por você ficar chateado de uma vez ou não, a vida te dá uma rasteira uma vez, você não entende, a segunda vai, a vida dá a terceira para você aprender. Ah, nem tudo que a gente quer a gente pode ter. Tem coisas que têm um prazo. Elas chegaram no limite do que elas poderiam oferecer. Não que elas sejam boas ou que elas sejam ruins, mas a gente tem que aprender a hora de partir de situações que não se desenvolvem, que trazem mais ansiedade e problema do que resolução. Então, você, por causa dos seus traumas, talvez exista alguma coisa que você vai acabar desistindo. E a vida vai falar. É um padrão. Repara, se você for pesquisar alguma coisa, começa a pesquisar internamente qual é o padrão da tua vida. Que você está girando em círculos, vivendo e revivendo, e onde é que, se você conseguir adentrar esse padrão e perceber o padrão, você vai ver que você foi para o meio da roda. E aí, meus queridos, a roda pode subir para baixo, ela pode, né? Os altos e baixos da vida podem acontecer, mas a gente está intacto. Ao você desistir de alguma coisa, existe, claro, uma dorzinha por desistir de algo que a gente teve uma expectativa, a gente botou fé, a gente, né? A gente acreditou. Mas reparar no padrão e sofrer por a gente estar vivendo esse padrão e ter que ir embora desse padrão dói. Mas faz a gente estar em contato com a gente. Faz a gente redescobrir o amor por nós e exigir o amor dos outros também por nós. Não é que a gente exige, mas automaticamente quando a gente está se gostando mais, só se aproxima de gente que também estão gostando muito da gente. Não, né? A gente não está frágil aí. Só que talvez existam pessoas que, por verem a sua fragilidade, queiram se aproximar de vocês. E se vocês toparem com isso, é a dor que eu estou falando aqui. Bom, depois a gente vai melhorar tudo isso. 8 de paus. Existe uma mudança, uma viagem, qualquer coisa desse tipo aí, que vai gerar algumas conversas, mensagens serão trocadas com a família, mensagens sobre a sua vontade de estabilidade. Você não aguenta mais ficar vivendo nomademente, dizendo: eu não aguento mais não parar quieto em algum lugar, eu não aguento mais não ter um relacionamento estável, eu não aguento mais não ter um trabalho estável, eu não aguento mais não ter um senso de direcionamento na minha vida. E eu estou querendo estudar bastante, eu estou querendo comunicar aos outros que essa coisa de ir de vida, de livre la vida louca, não é para mim este mês. Eu quero me comprometer. E vou falar que eu quero me comprometer. Porque o que eu acho é que você, da sua paranoia, vai acabar entendendo os seus traumas. As suas ansiedades te levarão a procurar ajuda, o que é ótimo. Uma vez que a gente procura ajuda, as coisas mudam de figura. A gente muda de lugar, a gente faz alguma coisa que a gente não tava, que a gente tinha medo. A gente, né, quando a gente tem um apoio de alguém que entenda as nossas dores profundas, a gente tem mais coragem de peitar e falar: tá bom, se é isso que eu preciso fazer, é isso que eu vou fazer. E aqui eu vejo vocês fazendo isso daí. E aí o que acontece? Existem conversas, principalmente com pessoas que vão e voltam da sua vida, de você falando: eu não quero mais, não dá mais para mim isso. Trabalhos passageiros, eu quero estabilidade agora. Enfim, né? Mandando currículos também para trabalhos sólidos, coisas sólidas. Mas vocês também comunicando seu desejo de compromisso. Ótimo. Na hora que vocês resolverem que vocês vão se comprometer a dar uma guinada na sua vida, de romper padrões, descobrir o padrão dentro de você, sei lá. Você vai se perguntar. Sabe quando eu acho que a vida. Você vai começar a entender realmente o padrão. A vida vai te colocar sincronicidades que vão fazer você entender onde você está e o que você conseguiu até aqui. Na hora que você entendeu que você está aqui, aquele sofrimento que você tinha por algo que se foi, porque
talvez a gente sofra, é normal, graças a Deus é um período, não é um período longo. Aqui, eu vejo que você vai falar assim, eu não admito mais sofrer por aquilo que eu estava sofrendo até agora. Eu não acredito que eu não me impus para acabar de vez uma situação que se eu tivesse terminado ela lá no comecinho, na hora que eu estava me decepcionando com ela, hoje eu estaria bem, entendeu? E aí eu acho que vocês estão racionalizando bastante as dores de vocês para não sofrerem. Mas, ao mesmo tempo, como vocês estão entendendo o processo que te levou agora a passar pelo que você está passando, vai vir, vocês vão ficar um pouco mais conscientes em falar assim, eu não sofro mais por isso. Eis que a vida vai te dar uma oportunidade aqui de você se reconciliar. Primeiro fazer as pazes com você, o que é ótimo, que é se perdoar pelas coisas que dão errado na sua vida. A primeira coisa é o auto-perdão. A segunda coisa que eu acho bonita é que vocês vão aprender a perdoar os outros também. Isso não significa que perdoar os outros significa esquecer o que os outros fizeram, mas que isso não fará mais parte da tua vida. A dor não fará mais parte da tua vida. Entende? Conseguiram entender? Porque eu vejo que existe a possibilidade de uma reconciliação exatamente com a coisa que você desistiu. E alguma coisa me diz que você tem vontade de topar isso daí. Mas vamos lá, falando de outra forma. Nossa, os vídeos tão longos. Mas, enfim, o que acontece? Mudanças aconteceram na sua vida que te pegaram desprevenido e atacaram todos os seus traumas, seus medos, inseguranças, insônia. A gente está muito preocupado, a gente quer ajuda. Aqui é um pedido de ajuda. Vocês estão pedindo ajuda para... Por favor, procurem especialistas, pessoas que te guiam, tá? Não pessoas que te deixam pior. Né? Enfim, então as mudanças, muitas coisas aconteceram rápido demais que vocês não conseguiram processar elas. E isso ativou o lado ansioso de Gêmeos. Bom, aqui o que vocês estão sofrendo ou se comprometendo com seus valores é que você quer fazer uma mudança que seja rápida na sua vida, muita coisa anda acontecendo rápido demais e a sua cabeça não está conseguindo acompanhar a realidade, ou pior, a sua cabeça está querendo prever futuros que a sua realidade ainda não está mostrando. Isso faz a gente ficar muito ruim, meio sem direcionamento. A sua maior ansiedade aqui, os seus maiores medos é isso. Você está lidando com um trauma seu, você está lidando com uma coisa que é muito pessoal, que só você sabe, que mais ninguém sabe. Você quer mudar isso depressa e está fazendo você ficar pior, ficar revivendo mais vezes esse trauminha, essa ansiedade. Bom, esse que vocês vão comunicar a alguém que vai e volta na sua vida, ou alguém que foi meio estúpido com você, alguém que só pensou em si, que olha, não dá mais para mim. Existem conversas, mensagens, ou suas ou de alguém falando que não dá mais para viver uma situação que não tem futuro. A situação não tem futuro, porque não dá mais, ela ativou o trauma, né? Aqui eu vejo realmente as conversas que vocês andam tendo é porque existe realmente essa vontade de fazer alguma coisa acontecer e às vezes fazer o contrário logo em seguida. É uma pessoa que vem, te enche de ansiedade, de medo, mas no final das contas você adoraria reatar com ela e viver só mais uma vez, mais um pouco. Então, a gente está com essa dinâmica dentro da gente, quando na verdade internamente a gente sabe que não tem futuro porque não tem confiança. Aqui, alguém que não está te deixando ser confiante a respeito do seu futuro, né? E até porque talvez você também não esteja confiando no seu sentimento para lidar com essa situação. Bom, você aqui pode estar desistindo de alguma coisa. Que eu acabei de falar. Essa pessoa que vai e volta na sua vida é porque ela, ou essa dinâmica de ida e volta de alguma coisa, é porque assim, alguma coisa acabou. Mas existem coisas que precisam ser discutidas. Alguma coisa precisa sair, ser vomitada um pouco para que a gente finalize, né? E aí eu acho que é o medo da gente finalizar. Enfim, a sua família, ela é um porto seguro seu agora, mas repara como talvez você esteja repetindo padrões familiares. Então, ótimo momento para fazer constelações familiares para quem tem interesse em fazer, muito bom mesmo. Tá? Existe aqui realmente vocês pedindo ajuda para a família de vocês, um porto seguro, qualquer coisa desse tipo.
aqui. Parece que quanto mais você ficar dentro de casa, mais você vai tendo saberes. Quanto mais próximo da família, de alguma coisa que você chama de porto seguro para você. Se é um trabalho, se é um relacionamento, se é uma amizade, não importa aqui. Mas você tá vendo os padrões se repetindo. Ou sabe quando a gente se aproxima de pessoas que você fala, gente, elas estão vivendo a mesma coisa que eu, e como que elas superaram? Ou como é que eu ajudo elas a superarem? Enfim. Mas a gente é um aconchego aqui. A vida está colocando realmente essa sua estrutura de estabilidade familiar, pessoal, progresso, né, de conquistas pessoais aqui, estão fazendo você questionar muito aonde você chegou, o que você fez até aqui, o que será a partir de agora. Deus é bom o tempo todo, então você está aprendendo que as lições do universo são mais importantes do que a sua vontade, né? E a gente tem que acreditar e botar fé zona nisso. Existem vocês aqui também muito curiosos, questionando aonde que a vida vai dar, porque você não vê a hora de sentir estabilidade de novo, um lugar para chamar de seu, alguém para chamar de sua, um trabalho para falar que você pode confiar, sabe? Eu quero comprar uma casa, é o momento de eu comprar casa, é o momento de eu comprar um carro, e a vida tá falando. Repara no padrão, repara no padrão. Não é o momento de nada. Estamos vivendo muita coisa íntima para a gente resolver outras coisas externas. E aí que eu vejo aqui vocês realmente super, mesmo que vocês estejam racionalizando alguma coisa, existe alguma decepção, alguma traição, seja sua ou de uma outra pessoa que está te machucando bastante, você está tentando racionalizar quem fez o porquê e que levou tudo isso a acontecer, e a gente está querendo ser o dono da situação, às vezes condenar alguém por que fez, ou absolver a gente de alguma coisa que a gente fez, e todo mundo erra, sabe? Racionalizar. Só que eu vejo que essa rainha, ela tá deixando muitos sentimentos de lado para ela peitar realmente a nova realidade. Mas é muita decepção que vocês estão passando e existe muita dor. E Gêmeos tem essa tendência a não querer viver a dor, a fingir. Não é que fingir, não é? Acho que é o racionalizar não faz a dor ir embora. Você só racionaliza ela. E às vezes se esconde com a coraça de que você é forte para lidar com todas as coisas, quando na verdade o que você queria era chorar em posição fetal e falar: meu Deus, alguém me ajuda, alguém só tira isso de mim. Então eu vejo que você está se mostrando uma pessoa muito forte, só que tudo que você quiser e se obrigar a dar a volta por cima, a vida tá falando, mas você tá sofrendo tanto por isso, daí por que vai fazer essa situação, né? Essa sua traição, esse senso daquilo, aquilo, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, te machuca. Porque você acha que você não merecia isso, ou que você pode mudar isso, ou que se você tiver uma atitude mental a respeito disso, as coisas ficam mais fáceis. E aí o que a vida tá falando é isso daí, sabe, gente? Essas decepções que fizeram você, que te aconteceram, andam te machucando muito, mas você tem que ser forte, que você já se decepcionou algum dia na vida e vai se decepcionar muito mais lá pra frente, e que você sabe lidar, e você sempre soube lidar, entendeu? Lembra que eu falei do trauma, da crise de ansiedade? Uma vez que a gente começa a reparar o que tá pegando mesmo, a dor que tá pegando mesmo, é mais fácil do que a gente ficar vivendo, sabe assim, você está sofrendo de amor, ao invés de você fingir, sabe, agora vai fazer um monte de coisa para não ficar pensando muito na dor, mas chega à noite vai sofrer, né? Vai chorar. E aí que talvez seja a minha palavra de escorpião para vocês, é tipo, encara um pouquinho a dor, coloca um prazo para ela, tipo, talvez ela doa mais do que esse prazo, mas assim, se permita sentir a dor. É importante aqui. E aí que no final do mês eu gosto disso, porque depois você vai racionalizar, vai passar tudo isso daí que eu falei. Existe uma oportunidade boa, que se antes você estava decepcionada, achando que uma coisa não tinha mais volta, você vai ter um entendimento de algo que, se você estava triste porque você foi traído, ou que você traiu e as pessoas não estão te perdoando, ou vice-versa, existe a chance de fazer as pazes, só que tudo vai depender de como você está se sentindo. Então é sobre você. Se você está se sentindo bem para fazer isso, existe a possibilidade de você ser feliz. Se você está se sentindo mal e está querendo ficar bem, superar e falar não para alguma coisa, existe essa possibilidade. O seu amor próprio aqui é porque o que acontece? Você sabe que alguém, ou existem pessoas que gostam de você e que fariam de tudo para estar do seu lado.
internamente você não sabe se você topa com elas porque tem traumas que você ainda precisa resolver. Essa reconciliação, essa aproximação com pessoas que te querem bem está elevando um pouco mais a sua autoestima e te dando um pouco mais de confiança, mas você sabe que essa é uma forma meio racionalizada, sabe? É uma forma meio superficial de eu lidar com alguma coisa. Mas o que eu vejo é isso daí, que eu gosto. Você tá vendo que existe um mundo lá fora bacana e que tem gente que te quer bem e você sabe que você pode participar deste mundo maravilhoso que a vida tem para oferecer quando você começar a se amar mais. Fim, acabou. Para quem está lidando com fogo, Áries e Sagitário, vocês estavam ali, gente, a pessoa de fogo, ela não para de pensar em você. Parece que essa é uma dinâmica de falar através de mensagens sobre uma desistência. A pessoa de fogo, ela pergunta, ela se questiona sobre alguma traição e as pazes. Ela fica querendo saber o quanto talvez você está decepcionado e se é possível vocês voltarem. Tipo isso. Para pessoas de ar, Gêmeos, Libra e Aquário, vocês eram pessoas que iam e voltavam da vida de vocês. Vocês sentem que vocês são aqui pessoas que, puta, a gente tem uma relação, entendeu? A gente nasceu para estar aqui casado, namorando, qualquer coisa. Mas existe uma decepção e que ela precisa, vocês precisam fazer as pazes, porque existe aí alguém decepcionando o outro, no que se refere a essa estabilidade. Para quem está lidando com touro, touro é uma pessoa que uma mudança, alguma coisa está mexendo com a cabeça de vocês. Touro é uma pessoa que, realmente, eu acho que se vocês não estão indo na mesma direção, estão preocupados, não sei. Touro vai acabar desistindo de alguma coisa por estar ferido e vai querer buscar alguma coisa que é bom para ele. Para pessoas de água, Peixes, Câncer e Escorpião, vocês tinham sofrido, a pessoa de água estava sofrendo, mas agora parece que vocês ficam tentando ver se há uma possível reconciliação. Para outras pessoas de ar, de novo, pode ser que tenha existido uma mudança aí na vida de vocês, uma viagem, uma mudança, sei lá. A pessoa de ar, ela não quer mais oba-oba, ela quer compromisso sério e é isso daí. Ela quer compromisso sério. E tá todo mundo meio que tipo assim, ou é do meu jeito ou não vai ser do meu jeito, e vocês estão vendo se... Engraçado, mas vocês têm medo de topar a se relacionar aqui. Para outras pessoas de ar, vocês tinham uma relação já, só que por conta de uma traição aí, um tá ferido com o outro e um fica olhando, sabe, tipo, querendo chamar o outro, ficar vendo o que o outro tá fazendo de dentro de casa sem fazer nenhum movimento, na verdade. Ui, hein, Gêmeos? Mas é bom, é quebra de padrão, uma hora que a gente... O bom é o que eu tô falando, o mês para todo mundo vai estar acima, no final do mês é feliz para todo mundo, tá bom? Beijo.